6 de janeiro de 2021. Os acontecimentos desse dia correram o mundo em forma de imagens, vídeos e áudio, e ficarão na memória por muito tempo. No coração da política dos Estados Unidos, milhares de pessoas invadiram o Capitólio, a sede do centro legislativo do país. Incitados pelo presidente Donald Trump, que foi derrotado na busca por reeleição no último novembro, uma horda de seus apoiadores irrompeu no local na tentativa de impedir uma sessão do Congresso que contaria os votos do colégio eleitoral, dando vitória a Joe Biden. Senadores e deputados foram retirados do local e levados a uma área segura do prédio. Houve vandalismo, uma porta de vidro foi quebrada e gás lacrimogêneo foi disparado pela polícia. Conforme informações das forças de segurança, 4 pessoas morreram, mais de 50 foram presas e 14 policiais ficaram feridos. Momentos antes da sessão do Congresso, Trump disse a uma multidão de apoiadores em Washington, D.C. que não aceitaria a derrota nas eleições. Ele então as estimulou a caminhar em direção ao Capitólio, dizendo que iria acompanhá-las. No entanto, não foi visto nessa marcha. E durante essa invasão, o republicano pediu protestos pacíficos e confiança nos policiais. O Twitter deletou 2 tweets dele. O primeiro foi um vídeo, no qual Trump alegou falsamente ter vencido a eleição e que os democratas roubaram o resultado. Falando diretamente aos desordeiros, Trump disse que os amava e os chamou de muito especiais. Pediu também que fossem para casa porque o país precisava de paz. Na segunda mensagem apagada, ele mais uma vez exortou os desordeiros a irem para casa, mas os chamou de grandes patriotas que haviam sido mal e injustamente tratados o tempo inteiro. Ele então disse a seus seguidores que lembrassem desse dia para sempre. Certamente vai ser difícil esquecer. O país entendido como a terra da democracia virou manchete nos noticiários por motivos pouco democráticos. É por isso que o Direto ao Ponto tenta entender o que possibilitou a invasão do Capitólio e o que esse evento representa para o futuro da democracia. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A multidão começou a derrubar barricadas e empurrou os policiais do Capitólio por volta das 3 horas da tarde de Brasília. Depois de passar pelas forças de segurança, os manifestantes subiram correndo os degraus do Capitólio, bateram nas portas e tentaram arrombar janelas para entrar no edifício. Já dentro do Capitólio, eles correram pelos corredores, tentaram empurrar portas e lutaram com os agentes de segurança. Pouco depois das 4 horas da tarde, a polícia do Capitólio ordenou que todos os funcionários, repórteres e senadores próximos entrassem na Câmara do Senado, que foi lacrada e bloqueada. Membros do Congresso postaram vídeos e fotos dizendo que receberiam máscaras de gás para protegê-los do gás lacrimogêneo enquanto a discórdia aumentava. As fotos e vídeos mostram um dos homens sentado no escritório da presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, com os pés sobre a mesa e as palavras "não recuaremos" escritas em uma pasta. Ele foi identificado como Richard Barnett e no sábado passado criticou Pelosi em um post no Facebook por usar a descrição nacionalista branco como, abre aspas, um termo depreciativo. Fecha aspas. Ele escreveu na página que manteve sobre um pseudônimo antes de acrescentar que estava pronto para uma morte violenta. Dentro da Câmara, oficiais de segurança sacaram armas depois que os desordeiros quebraram as janelas da porta de entrada. Em meio à escalada de violência, uma mulher foi baleada e morta pela polícia após tentar invadir um corredor por uma janela quebrada e não obedecer a ordens de recuar. Ex-militar e fervorosa seguidora do presidente Donald Trump, ela foi identificada como Ashley Babbitt e vivia no sul da Califórnia. Recentemente,
havia retweetado várias mensagens de pessoas que viajariam para Washington para responder à convocação de Trump. Where is everybody? Huh? You got where is Kamala? Where is Kamala? Talking about ISIS like KKK. We got this migrant caravan. You know what? We have thousands of people on the other side of the border. You people can't get to work. Our economy is going to take an absolute tank because you guys refuse. Um homem com vestimentas viking, como um chapéu com chifres, ganhou destaque na invasão. Ele tinha tatuagens da Wotansvolk, uma ideologia ligada ao neopaganismo alemão, que tem como alvo pessoas de ascendência europeia que se descrevem como racistas populares ou separatistas brancos. Também foram vistas bandeiras dos Estados Confederados e do Quequistã, criada a partir de uma espécie de religião satírica originária do universo de videogames, mas que acabou sendo apropriada por nacionalistas brancos. As câmeras flagraram um homem com uma camisa escrita Campo de Auschwitz e com a frase "O trabalho liberta". Essa é a mesma mensagem grafada no portão de entrada do campo de concentração em sua escrita original Arbeit macht frei. Também, o negacionista do Holocausto Nick Fuentes e o neonazista Bucket Alaska fizeram uma transmissão ao vivo do escritório de Nancy Pelosi, na qual xingavam os policiais e também a presidente da Câmara. Hey, don't sub me, bro. No, don't sub me. You're not allowed to sub me. Hey, you're Nenhuma dessas pessoas foi presa. No, you got a fucking problem. You're a fucking oath breaker, you piece of shit. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Horas depois da liberação do prédio, a sessão foi retomada e parlamentares de ambos os partidos criticaram o ocorrido. Na reabertura da sessão, o vice-presidente Mike Pence agradeceu aos policiais, lamentou as mortes e criticou os invasores do Capitólio. Ele disse que aqueles que causaram estragos não venceram, pois a violência nunca vence. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. Por volta das 5 horas da madrugada desta quinta, o Congresso certificou a vitória de Joe Biden. Durante a sessão, parlamentares democratas e republicanos também repudiaram o ato. Pelas redes sociais, líderes mundiais também se manifestaram sobre o ocorrido. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que os canadenses estão profundamente perturbados e tristes com o ataque à democracia. Ele afirmou que a violência nunca terá sucesso em anular a vontade do povo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, condenou as cenas vergonhosas. No Twitter, ele escreveu que os Estados Unidos representam a democracia em todo o mundo, e agora é vital que haja uma transferência de poder pacífica e ordeira. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse que os invasores eram agressores e desordeiros, e que se sentiu extremamente irritada e triste. Em uma reunião do Partido Conservador, Merkel afirmou que as acusações de fraude eram as responsáveis direta pelo ocorrido. Ela ainda lamentou muito que Donald Trump não tenha reconhecido a sua derrota desde novembro. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. O primeiro-ministro sueco Stefan Löfven descreveu o incidente como preocupante e disse que foi um ataque à democracia. Já o premier da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu ter confiança na força da democracia dos Estados Unidos e que Joe Biden superará esta fase tensa, unindo o povo americano. Em um vídeo no Twitter, o presidente francês Emmanuel Macron disse, abre aspas, quando, em uma democracia das mais antigas do mundo, os partidários de um presidente cessante, que pegam as armas para desafiar os resultados legítimos de uma eleição, uma ideia universal, a de uma pessoa, um voto, é prejudicada. Fecha aspas. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Da Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern tweetou que a democracia nunca deve ser desfeita por uma multidão. Enquanto isso, o primeiro-ministro Scott Morrison, da Austrália, aliada próxima aos Estados Unidos, condenou as cenas angustiantes e disse que espera uma transferência pacífica de poder. Na China, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying,
fez uma comparação com os manifestantes pró-democracia que invadiram no ano passado o Congresso Legislativo de Hong Kong, mas ela disse que lá nenhuma pessoa morreu. As autoridades russas chamaram o sistema eleitoral arcaico dos Estados Unidos como responsável pelo caso e também a politização da mídia. Na América Latina, vários presidentes se manifestaram. Sebastián Piñera, do Chile, afirmou que rejeita as ações que visam alterar o processo democrático nos Estados Unidos e condenou a violência e a ingerência indevida nas instituições constitucionais. O argentino Alberto Fernandes repudiou os graves atos de violência e disse estar confiante de que haverá uma transição pacífica que respeite a vontade do povo. Até mesmo a Venezuela expressou sua preocupação com os atos de violência que estão ocorrendo, condenando a polarização política na esperança de que o povo americano, abre aspas, possa encontrar um novo caminho para a estabilidade e justiça social, fecha aspas. Na contramão de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro repetiu o discurso de Donald Trump e disse que teve muita denúncia de fraude na eleição do país. Também afirmou que a sua própria eleição, em 2018, foi fraudada. Nesta quinta, ele voltou a fazer acusações sem provas e disse que se em 2022 não houver voto impresso no Brasil, a situação vai ser muito pior do que nos Estados Unidos. Mas afinal, o que essa invasão do Capitólio representa para a democracia nos Estados Unidos e ao redor do mundo? Quem nos ajuda a entender é Felipe Loureiro, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professor, bem-vindo. Olá, Eric, é um prazer estar com vocês. Para a gente começar, vamos dar nome às coisas. Como a gente pode chamar o que aconteceu ontem lá no Capitólio? É uma tentativa de um golpe, uma insurreição, uma revolução? Qual o nome correto do que aconteceu? Vários membros do próprio Partido Republicano, como por exemplo o senador Mitt Romney, ele utilizou o termo insurreição, uma insurreição inflada pelo presidente da República, inflada diretamente pelo presidente da República. Se a gente entende que numa democracia em que acontecem eleições livres, eleições justas, você dá espaço para o adversário que foi derrotado contestar o resultado na justiça, demandar recontagem de votos, demandar, por exemplo, investigação para garantir que não teve nenhum tipo de problema. E garante-se, portanto, ao final desse processo, que de fato as eleições foram absolutamente justas, de que não houve nenhum tipo de fraude, que não há nenhum tipo de evidência nesse sentido. E mesmo assim, esse candidato continua mantendo uma narrativa de fraude e incitando seus apoiadores a ir contra a mais importante instituição política norte-americana, o Congresso, no momento de ratificação dessa futura administração, não há dúvida que isso é um ato antidemocrático, E na medida em que os apoiadores do Trump invadiram o Congresso para impedir com que o Biden fosse ratificado, a gente pode entender isso como uma tentativa fracassada de golpe, uma insurreição que tentou, de maneira fracassada, impedir um presidente legitimamente eleito. E que leitura tu fazes disso? Nós podemos dizer que algo desse tipo era imprevisível, tendo em vista 4 anos de um crescente descrédito das instituições e também um aumento de extremistas e supremacistas brancos nos Estados Unidos? Olha, Eric, a gente não pode dizer que era algo, digamos, não previsto. Dá para até colocar que foi uma tragédia anunciada. Desde que o Trump foi eleito à presidência, a gente percebe um crescimento muito significativo de grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, de neonazistas a grupos supremacistas brancos, que foram, inclusive, autorizados pelo presidente Trump em várias oportunidades. Uma muito significativa foi durante o debate presidencial contra o candidato Biden, o qual o Trump fez referência a um grupo de extrema-direita chamado Proud Boys, ou Meninos Orgulhosos, e, obviamente, o fato de ele próprio ter construído e incentivado a manifestação que levou ontem a aquelas cenas lamentáveis de invasão do Capitólio. A gente sabe que ele fez isso no Twitter, ele estava, na verdade, criando todo o contexto para a manifestação, então não dá para dizer que era algo, digamos, que não poderia ser previsto, muito pelo contrário.
Obviamente que a gente não imaginava que a coisa chegaria no limite que chegou, mas dizer que foi algo inesperado, completamente inesperado, dada a presidência do Trump, infelizmente a gente não pode dizer. E como situar esse momento na história democrática dos Estados Unidos? Ele é algo perigoso para essa tradição ou a ordem das coisas há de ser retomada naturalmente? A minha leitura é que é um momento muito perigoso, né? Por mais que os Estados Unidos representem uma democracia com vários limites, né? A gente tem, por exemplo, o fato da existência de um colégio eleitoral que suprime a votação de vários cidadãos, problemas de direitos de minorias, especialmente de negros e latinos, para poder votar e exercer a sua cidadania. Então, há inúmeras limitações na democracia norte-americana, mas a gente não pode aqui também deixar de reconhecer que é uma das democracias mais antigas do mundo, é o país mais poderoso e mais rico do planeta, né, e que simboliza a democracia para todo o sistema internacional. E o que aconteceu nos Estados Unidos ontem e que vem acontecendo ao longo da administração Trump, mas particularmente ontem, tem um impacto muito significativo para a deslegitimidade da democracia dentro dos Estados Unidos e, evidentemente, para o princípio democrático no sistema internacional. O que a gente espera é ver as feridas que foram surgindo, que foram potencializadas ontem, de uma certa maneira, cicatrizarem. Mas vai ser um processo muito lento e muito difícil, Eric. E se isso era uma tragédia anunciada, onde foi que os aparatos de segurança doméstica erraram? A ressonância dessas ideias foi subestimada? O que é que aconteceu aí nesses últimos 4 anos? Depois dos atentados de 11 de setembro, Eric, houve uma reforma institucional na presidência dos Estados Unidos e criou-se um novo departamento, né? Departamento lá é o que aqui no Brasil a gente chama de ministério, né? Que é o chamado Departamento de Segurança Doméstica, né? O Department of Homeland Security, que tem como principal objetivo exatamente garantir, né, a segurança nacional em solo norte-americano. O Department of Homeland Security, né, esse Departamento de Segurança Doméstica, é a instituição mais adequada exatamente para ir contra esses grupos que, por várias razões, e grupos do ponto de vista ideológico os mais diversos, podem afetar tanto a segurança de cidadãos como afetar a própria segurança das instituições democráticas nos Estados Unidos. Infelizmente, desde que o Departamento de Segurança Doméstica foi criado no início aí dos anos 2000, início do século XXI, o que a gente percebe é um departamento muito focado, né, na questão do terrorismo de grupos islâmicos, principalmente, né, dentro do solo norte-americano, e a atuação desse departamento para reprimir migração ilegal, né, um uso bastante extenso desse departamento para reprimir imigração ilegal e muitas vezes, né, levando a consequências graves em termos de direitos humanos para muitos migrantes que chegam nos Estados Unidos. Muito pouco se fez, e essa é a verdade, mesmo durante os governos democratas, mas muito mais ainda durante a administração do presidente Trump desde 2017, muito pouco se fez, né, do ponto de vista efetivo para ir contra esses grupos de extrema-direita armados, militarizados, que cresceram e prosperaram, especialmente aí nesses últimos 4, 5 anos da história norte-americana, né? E a gente está colhendo, especialmente os norte-americanos, mas o mundo, tendo em vista o simbolismo e o poder dos Estados Unidos no sistema internacional, a gente está colhendo os frutos dessa negligência exatamente agora, né? Espera-se que a administração Biden tenha uma posição muito distinta sobre como enquadrar esses extremistas de direita, neonazistas, supremacistas brancos que têm tudo menos, né, posições democráticas e que são uma ameaça real à democracia nos Estados Unidos e no próprio mundo. Ao falar sobre esses riscos à democracia internacional, o senhor acredita que eventos como o que vimos ontem possam repetir-se em outros países do mundo? Eu falo especificamente sobre o Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro foi um dos únicos líderes mundiais que não rechaçou a violência ontem no Capitólio? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. É importante a gente deixar aqui, né, ressaltado que uma das coisas mais difíceis num regime democrático é quando você tem partidos que são opositores, haver uma transição de poder. Sempre muito difícil você perder eleições e permitir com que aquele que você enxerga como seu diferente assumir o poder. Mas dentro de uma democracia é exatamente assim que deve funcionar. E o fato de os Estados Unidos serem uma democracia extremamente antiga, mais antiga do mundo, com mais de 230 anos de eleições ininterruptas e de transferências pacíficas de poder entre grupos, né, e partidos que são opositores um ao outro,
O fato de você ter um presidente norte-americano não reconhecendo os resultados e incitando pessoas a ir contra os resultados das eleições e, portanto, ir contra a democracia, enfraquece o princípio democrático globalmente e, óbvio, enfraquece em democracias que são menos maduras do que a democracia norte-americana, que tem menos história de transição pacífica de poder, e o Brasil, não há dúvida, é uma delas, né? A gente teve, ao longo aí do século XX, diversos casos de golpes de Estado, de ditaduras. Vivemos uma ditadura muito recente, entre 1964 e 1985. A nossa Constituição ela é muito jovem, então transferências e transições de poder são muito recentes na sociedade brasileira e, infelizmente, a gente tem um presidente da República que não só apoia, né, esse discurso do Trump, como também diz que nas próprias instituições democráticas brasileiras haveria condições de fraude e vem fazendo esse discurso desde as eleições de 2018 e, recentemente, reitera isso, dizendo que se não há, por exemplo, voto impresso nas eleições de 2022, pode acontecer coisas piores no Brasil do que já ocorreram nos Estados Unidos. Então, o perigo, infelizmente, existe, Eric. Eu quero unir duas questões que tu mencionaste anteriormente, que são a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos e também a influência norte-americana. A chegada do Trump ao poder parece ter impressionado líderes e movimentos em vários países. Ao mesmo tempo que a gente fala de retórica política, há também uma questão importante que é o aumento de atentados e ataques. Aqui eu posso citar a sinagoga de Halle, na Alemanha, caso de Toronto e mais notavelmente Christchurch. Dito isso, é possível a gente falar em um sistema internacional de extrema-direita? As redes sociais, né, e a comunicação fácil que as redes sociais permitiram levaram a uma crescente integração desses grupos extremistas, não só dentro do território de estados nacionais, mas também internacionalmente, né? Então, hoje há, sim, muitas conexões entre esses grupos de extrema-direita em vários países. E no caso do período do governo Trump, é muito perceptível, né, esse processo de crescimento que está relacionado, como eu havia dito anteriormente, ao fato de que na Casa Branca você tem uma figura que, por meio de retórica e muitas vezes por meio de atos, legitima e dá espaço para que esses grupos possam proliferar, que eles possam, de fato, né, ganhar capilaridade, ganhar reconhecimento mesmo, algo inadmissível antes do Trump assumir a presidência. E aí é óbvio, você ter na Casa Branca, no país mais rico e poderoso do mundo, um presidente que legitima e dá espaço para grupos supremacistas brancos, para grupos neonazistas, que não os condena, quando claramente esses grupos o apoiam e ele deveria, né, de uma maneira indiscutível, condená-los, isso acaba permitindo com que esses grupos ganhem força, ganhem legitimidade e aí aumentem a sua capacidade de conexão internacional e criem capilaridade em vários países, né, do sistema internacional. Você citou casos que aí envolvem, né, por exemplo, ataques contra, né, islâmicos em países, né, como no caso da Austrália, da Nova Zelândia, especificamente está no caso da Nova Zelândia, né, os casos na Europa de movimentos neonazistas que crescem, mas também ligação entre grupos de extrema-direita dos Estados Unidos com várias partes, né, do sul global e mesmo aqui no Brasil. A gente tem grupos, né, do que apoiam o governo Bolsonaro, especialmente nas redes sociais, no YouTube, que tem conexões orgânicas, né, com grupos de extrema-direita nos Estados Unidos. E, claro, com o presidente Trump no Casa Branca, isso se fortaleceu ainda mais. As imagens que nós vimos ontem deixaram líderes mundiais bastante perplexos. Eu acredito que uma questão de punição deve ser bastante importante para que se dê uma resposta democrática a quem promoveu esses ataques. Se tratando de Donald Trump, o que é que nós podemos esperar do futuro do presidente norte-americano? Algum tipo de punição civil, judicial? Essa é uma pergunta muito importante e ela vai ter aí um conjunto de elementos para que ela possa ser respondida minimamente. Acho que o primeiro elemento é se o Trump vai continuar na presidência até o dia 20 de janeiro. Há um movimento, né, para que o Trump nem continue e que o vice-presidente Mike Pence assuma. E aí isso deveria acontecer ou por meio de impeachment, o que me parece muito pouco provável, ele já foi impeachado, né, e não prosperou no Senado, ou por meio do acionamento da 25ª emenda da Constituição norte-americana, que, caso o vice-presidente considere que o presidente estaria inábil para continuar exercendo o mandato, e se o vice-presidente tiver apoio da maioria dos membros do ministério, o presidente ficaria impedido e o vice-presidente assumiria. Há um apoio significativo, inclusive na mídia norte-americana, Washington Post, New York Times fizeram editoriais ontem sobre isso,
membros do empresariado, né, a Associação de Industriais Norte-Americanos soltou nota ontem também apoiando o acionamento da 25ª emenda, e isso explica, inclusive, Eric, por que o Trump recuou. Porque que, na madrugada de hoje, ele passou a dizer que ele apoiaria uma transição pacífica de poder, apesar de ainda continuar falando em fraude. Né? É de se ver se esse recuo vai ser o suficiente para que a pressão para que a 25ª emenda seja acionada, né, prospere ou não. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão, né, do Trump ser penalizado civil e criminalmente pelo que ele fez. E aí há como enquadrá-lo em diversos tipos de crimes, né? Ou seja, a questão de ele ter incitado violência no discurso que ele fez ontem na frente da Casa Branca é claro isso, a incitação, né, à desordem contra instituições democráticas, a incitação à invasão à propriedade do governo federal, no caso Capitólio. Então aí há um espaço muito grande. A questão é que na justiça norte-americana, os procuradores federais e estaduais, diferentemente aqui do Brasil, eles têm discricionalidade, né, para perseguir determinados casos ou não. Então vai depender dos procuradores levarem isso a cabo. E vai depender também de um outro elemento, que aí é uma coisa realmente complicada, mas acho que é importante para os ouvintes terem pelo menos conhecimento. De acordo com a Constituição norte-americana, o presidente norte-americano tem poder de dar perdão presidencial para crimes, para pessoas que foram condenadas a crimes. Né? E há um debate sobre a possibilidade do próprio Trump se perdoar, né? Da existência de um auto-perdão. Há juristas que consideram que isso é inadmissível, outros consideram que seria constitucional. Provavelmente vai cair para a Suprema Corte se o Trump der esse passo, né? Mas isso é só para mostrar para os ouvintes e para as ouvintes o quão complexo é essa situação da penalização do Trump. Nesses próximos dias ainda muita água vai rolar por essa ponte para a gente ter respostas mais sólidas. Em relação a esses próximos capítulos, nós temos aí no dia 20, em menos de 2 semanas, Joe Biden ascendendo finalmente ao cargo de presidente. Esses primeiros anos de mandato me parecem um pouco semelhantes com o que aconteceu com Barack Obama, porque quando Obama assumiu tinha uma missão de restaurar uma imagem global norte-americana bastante atingida por uma sucessão de guerras e acontecimentos internos e também o próprio desgaste do modelo capitalista americano com a crise de 2008. E agora Joe Biden vai ter um grande desafio também de restaurar essa imagem americana com tudo o que se passou com Donald Trump nos últimos anos. Seu protecionismo, atritos com o Irã, com China, União Europeia também, e agora, claro, esse evento doméstico de ontem. A gente pode fazer algum paralelo entre o que se passa com Joe Biden e o que se passou com Barack Obama, de quem ele foi vice-presidente? Eu acho, Eric, que há paralelos, né? Ou seja, o governo Obama ele assume a presidência depois da maior crise, né, da história do capitalismo desde a crise de 1929, né? Uma situação de desemprego gigantesco na sociedade. Ele assume também com ares, né, especialmente em grupos mais conservadores e setores de extrema-direita que a gente vinha conversando, com ares de que ele seria não legítimo, né, supostamente não seria cidadão, supostamente teria ligação com grupos islâmicos, o que evidentemente constituía notícias falsas, né, mas que ganhava apoio em determinados segmentos da sociedade norte-americana. Então há alguns paralelos, mas a diferença do ponto de vista da natureza e da intensidade dos desafios que o Biden vai ter que enfrentar a partir de 20 de janeiro, ela é tão gigantesca que mesmo com esses paralelos eu acho que as diferenças elas se sobrepõem às semelhanças. O Biden ele vai ter que enfrentar a maior pandemia, né, dos Estados Unidos desde a gripe espanhola do final aí da Primeira Guerra Mundial, a pandemia que nos Estados Unidos matou o maior número de pessoas, com o maior número de infectados no mundo, uma crise econômica gravíssima, né? Uma sociedade que passou o ano de 2020 vivendo movimentos civis que não via desde os anos 60, né, em razão da brutalidade policial contra negros, e, além de tudo, né, vai ter que enfrentar o problema do enfraquecimento da democracia norte-americana e o papel do trumpismo nesse enfraquecimento. Isso só falando em termos de questões domésticas, né? Obviamente, se a gente entra em questões internacionais, o quanto os Estados Unidos perderam espaço na própria ONU, as dificuldades entre Estados Unidos e União Europeia, o avanço da China estratégico em várias partes do mundo, você citou o caso muito bem do próprio Irã. Enfim, se a gente for levar em conta também questões internacionais, eu diria que o governo Biden ele deve ser comparado não ao início do governo Obama, né, mas ao início do governo Franklin Delano Roosevelt, lá de 1933, quando aí sim, né, também tínhamos uma crise econômico-social sem precedentes, um contexto no sistema internacional gravíssimo, da democracia no sistema internacional em xeque,
e, portanto, a necessidade de um governo quase que de salvação nacional para tirar os Estados Unidos da situação difícil que vivia. Então eu compararia mais até, né? Não que não há semelhanças e paralelos, mas eu compararia mais os desafios que o Biden vai ter que enfrentar a partir de 20 de janeiro com os desafios que Delano Roosevelt teve que enfrentar depois da crise de 29, do que para além dos desafios evidentemente grandes que o próprio Obama enfrentou a partir de 2008, quando assumiu a presidência. Felipe, para a gente finalizar, quais são as lições que o mundo pode tirar desses acontecimentos de ontem? Primeira lição fundamental é não subestimar a extrema-direita, não subestimar quando grupos de extrema-direita se manifestam, né? E muitas vezes se manifestam deixando claramente em aberto para a sociedade que vão se manifestar contra a democracia, a necessidade de figuras que pensam de forma diferente, que têm inúmeras divergências políticas, mas que compreendem que a democracia é um valor que tem que ser resguardado, que tem que ser defendido, que essas figuras deixem isso de lado e coloquem o princípio democrático acima de tudo e todos, para impedir em situações em que esses grupos de extrema-direita, né, tomem a frente, especialmente quando um deles, né, é o próprio presidente do país mais rico e poderoso do mundo, que essas diferenças fiquem de lado em prol da defesa, né, e da sustentação da democracia. Então, são várias lições que podem ser tiradas, mas acho que a mais importante de todas é essa, a não subestimar grupos de extrema-direita em atuação, especialmente quando o próprio presidente do país mais rico e poderoso do mundo os instiga, e além disso a necessidade de unir forças com grupos que pensam muito diferente uns dos outros, mas que colocam a democracia acima de tudo para impedir com que a democracia seja enfraquecida e quebrada por esses grupos que são claramente antidemocráticos. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.